semana falando sobre crenças, eu queria apresentar uma agora que tem muito a ver com um conceito que eu venho discutindo ao longo dos últimos anos, que é o conceito da resiliência. A gente sabe, a gente entende que a gente está vivendo uma situação, no mínimo, diferente, complexa, em que nós estamos sendo testados em relação às nossas capacidades, aos nossos recursos, ao nosso poder de reação. E a gente entende também que, assim, quanto mais flexíveis nós formos, mais possibilidade nós vamos ter de nos adaptarmos em relação a tudo isso que vem acontecendo. São ajustes necessários, ajustes que precisamos fazer. Então, a crença é a seguinte: é mais fácil evitar do que enfrentar certas dificuldades e responsabilidades pessoais na vida. Bom, a gente está falando de uma crença, certo? Eu não estou dizendo que esse construto seja verdadeiro, né? Por quê? Porque eu não sei se é mais fácil. Eu entendo que é mais comum. É muito mais comum que a gente busque evitar certas situações, mas existem situações das quais a gente não tem como fugir. E eu entendo, inclusive, que não é saudável que a gente fuja de certas situações, porque, assim, em algum momento elas vão voltar, elas vão nos assombrar, elas vão ficar ali esperando, necessitando de enfrentamento, de uma solução, de um posicionamento. Então, assim, eu diria que é mais comum que a gente tente evitar, mas não é mais saudável. E eu não sei se é mais fácil, porque à medida que a gente não vai enfrentando, as coisas tendem a se acumular. Então, assim, a gente vai pensar numa situação em que a pessoa se ache incapaz de resolver e em que se deixe tomar por sentimentos de insegurança. É óbvio que, assim, essa situação que ela se acha incapaz de resolver pode ter a ver com a sua autoestima, pode ter a ver com quanto ela reconhece ou não reconhece o seu potencial, pode ter a ver com o fato de ser uma situação que ela nunca viveu. Bom, mas para a gente ter experiências, a gente vai precisar passar por situações que a gente nunca viveu. Nós todos estamos passando agora, nesse momento, por várias situações que nunca vivemos. Eu mesmo estou aprendendo aqui a fazer uma gravação no PowerPoint, que eu nem sabia que fazia, eu estou achando bem legal, diferente, mas são adaptações, né? Então, assim, a gente não vai se sentir seguro para fazer a coisa. Muitas vezes a gente precisa fazer a coisa e à medida que a gente faz e à medida que a gente treina e que a gente insiste, a gente vai se aprimorando e aí a sensação de segurança vem. Então, assim, a nossa segurança, ela vai ser proporcional ao nosso treino. Vamos ver o que seria a crença racional em relação a isso? Bom, o que seria? Devo me acalmar e preciso enfrentar essa situação, mesmo que seja difícil. Sempre existe uma primeira vez e não preciso me cobrar tanto. Claro, gente, a situação agora é muito diferente, é muito complexa, é óbvio que ela é grave. A gente não está dizendo aqui que assim, eu não tenho que me preocupar, então eu tenho que deixar quieto, não. Mas a preocupação excessiva, ela não resolve nenhum problema. Na verdade, assim, ela afasta a possibilidade de a gente enxergar uma solução. O que seria uma crença irracional em relação a essa mesma situação? Como não me acho capaz de resolver esse problema e tenho pouca estrutura emocional para este tipo de coisa, o melhor é deixar como está para ver como fica. Gente, qual é a possibilidade de que a gente deixe uma coisa como está, ela vá se resolver sozinha? Então, o que pode advir disso? Quando a gente começa a se deixar impregnar por esse conteúdo que é mais irracional, que ativa os nossos medos. Bloqueio, tensão, negação, ansiedade. Então, assim, as reações mais comuns a esse tipo de crença irracional vão ser exatamente essas que eu acabei de citar. Então, assim, a ideia é não evitar a situação. É claro que as situações diferentes, elas vão gerar comportamentos diferentes na gente, mas o objetivo dessa discussão é exatamente a gente buscar sempre, dentro de todas as situações com as quais a gente se depara, o aspecto racional, aquilo que é possível, aquilo que pode efetivamente se tornar concreto.